muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado, antes de mais nada, à professora Maria Salomé Paz, e para mim também é uma honra estar aqui ao lado do professor José Manuel Mendes, e portanto também muito obrigado por ter acedido depois de comentar o que eu disse. Mas estes agradecimentos são extensíveis a todas as pessoas que organizaram este ciclo de conferências ao encontro da sociedade, os desafios da ciência na sociedade contemporânea, e os organizadores são mais especificamente a professora Maria Salomé Paz, a professora Maria Helena Santos e o professor Jorge Soares, a quem eu agradeço e acho que estamos todos agradecidos por terem montado este ciclo. Foi-me pedido que abordasse o assunto das interfaces ciência-humanidades. O assunto das relações entre as ciências e as humanidades tem já uma longa história, há uma literatura muito considerável sobre este tema, e eu não me descreveria como um especialista deste tema em concreto. Mas os organizadores deste ciclo convenceram-se a si próprios, primeiro, e logo depois convenceram-me a mim, de que a minha presença aqui tinha alguma justificação. Eu agradeço-lhes muito a confiança, mas se bem entendo, a minha intervenção visa mais suscitar uma reflexão e iniciar algum debate, e não se pode entender de maneira nenhuma como uma espécie de um argumento completo ou acabado, ou uma lição, o que seja. E, portanto, é neste espírito de tentar iniciar um debate que eu estou aqui. Também tenho a consciência de que a razão pela qual me foi endereçado o convite tem sobretudo a ver com o meu percurso profissional. Como já se explicou, um cientista que se decidiu pela história. E não é tanto pelo facto de eu ter dedicado uma atenção intensa e extensa a analisar o problema que hoje estamos a tratar. Um investigador que trabalha na história das ciências, como eu, está de certa maneira obrigado a viver na interação entre estes dois campos de saber, a ciência e as humanidades, e portanto, deste ponto de vista, entendo o sentido. De facto, depois de uma formação académica em ciências, em física, e depois de alguns anos dedicados a fazer investigação nesse campo, enverdei pelas humanidades na versão de historiador, que é uma forma de historiador com umas características especiais, o historiador de ciência. Vou poupá-los completamente aos pormenores autobiográficos, que não têm qualquer interesse, e não vou descrever como se operou essa mudança, mas eu penso que vou direto ao assunto desta apresentação, se tentar explicar o que é que descobri quando fiz essa transição. E quando falo do que descobri, não me refiro à quantidade de coisas novas que tive que aprender, mas mais ao facto de ter descoberto certos pontos de convergência, certas preocupações comuns, certas ameaças comuns às ciências e humanidades e, portanto, certas genuínas interfaces entre as ciências e as humanidades. E por isso, para tranquilizar a assistência, gostava de dizer de que é que não vou falar, porque só tenho 45 minutos e também porque alguns assuntos levavam-nos a irmos por outros caminhos. Eu não vou falar de C.P. Snow e das Two Cultures, uma famosa conferência sobre as duas culturas, e eu não vou também perder muito tempo a recordar que a metodologia das ciências é muito diferente da metodologia das humanidades. Estes assuntos são tão bem conhecidos que seria um pouco cansativo voltar a recordá-los. Também não vou tratar diretamente as questões educativas, como é que hoje ciências e humanidades, que lugar têm na formação e na educação dos jovens. O que é um tema muito importante e que talvez mereça alguns comentários no final, mas não é o foco da minha apresentação. Também não vou falar do argumento que apresenta as humanidades como necessárias à formação de virtudes cívicas e, portanto, da imperiosa necessidade das humanidades no estabelecimento de democracias sólidas. Isto é um tema que é uma abordagem que tem sido muito feita nos últimos tempos, mas não é o meu foco aqui. E, portanto, depois de ter dito tudo isto, o que é que não vou falar, portanto, já com a disseção de todos completamente garantida, eu quero dizer de que é que vou falar. Eu quero falar de algumas coisas que são menos referidas habitualmente, isto é, dos pontos de convergência entre ciências e humanidades e, sobretudo, do facto de que ambos estes campos do saber, tão distintos, têm surpreendentemente, ou estão surpreendentemente sobre ameaças comuns e têm ao seu diante perigos parecidos. É verdade que a ciência trabalha com regras próprias e que elas não são as mais habituais nas sociedades. Um cientista praticante aprende muito rapidamente as regras do jogo. A ciência apoia-se mais ou menos em três princípios fundamentais: a exigência de uma evidência probatória para o que se afirma, sendo que essa evidência é habitualmente de tipo empírico, experimental, quantitativo, estatístico, etc. Em segundo lugar, a disponibilidade
para a avaliação transversal pelos colegas, isto é o que se chama o escrutínio pelos pares, e finalmente uma disposição mais ou menos permanente para renegociar e reavaliar tudo aquilo que já se julgava sabido. Estas regras não são as habituais na vida diária e no discurso público. Os cientistas não são diferentes e de certa maneira, não são de maneira nenhuma moralmente superiores aos seus concidadãos, de maneira nenhuma. Mas o que acontece é que operam e estão organizados comunitariamente segundo regras muito próprias e, em certa medida, distintas das sociedades. No discurso público, a exigência probatória, se bem que presente, tem formas muito menos estritas e exigentes do que na investigação científica, na convivência social, na vida pública, no cotidiano. A simples opinião, o achar, tem um lugar dominante e, enfim, aceitável. Não estou com isto a dizer que as opiniões estão sempre erradas. Estou apenas a notar que a vida em sociedade e nos debates públicos não é habitual a permanente exigência de fornecer fundamento para as opiniões. Mas em ciência isto é central. O mesmo se diga acerca do escrutínio pelos pares, que na praça pública nem sempre é bem-vindo e nem sempre é necessário. Os escrutínios pelos pares é o que valida os resultados científicos, em certa medida é o que lhes confere autoridade. A autoridade, portanto, existe a investigação científica, mas numa modalidade muito especial. Está deslocalizada, não centralizada e envolve toda a comunidade de especialistas no assunto. E, finalmente, a vida pública é pouco amiga da mudança de opinião. De facto, a mudança de opinião no espaço público é quase invariavelmente penalizada. Claro que em ciência a mudança de opinião, sobretudo se tratar de uma mudança muito radical, também suscita surpresa e apreensão. Mas as comunidades científicas convivem em geral relativamente bem com essa alteração, precisamente porque as afirmações em ciência são resultado de determinados fundamentos e a mudança de opinião vem da mudança desses fundamentos. Estas são as regras muito genericamente. Quem não estiver disposto a respeitar estas regras não deve entrar no jogo científico e quem violar as regras sai fora. Na verdade, gostava de dizer que os cientistas são habitualmente muito pouco clementes para quem viola as regras. Nós poderíamos citar inúmeros casos. Vem-me sempre à memória um caso muito famoso nos anos 80, a propósito do que se chamava a fusão fria, Cold Fusion, onde dois cientistas julgaram ter descoberto reações químicas que provocavam químicas, portanto, feitas em cima de uma mesa, mas que provocavam a fusão de núcleos atómicos à temperatura ambiente. Uma descoberta que, a ser verdade, seria a maior revolução na produção de energia. Até aqui não tem nada de especial a assinalar. É incontável o número de cientistas que julgaram ter descoberto comportamentos na natureza anómalos, excepcionais, e que depois se veio a ver que não tinha sido esse o caso. O erro em ciência é muito comum e não é especialmente penalizado. É uma coisa que as pessoas não sabem. Errar em ciência não se paga muito caro. Não é? A violação das regras, e isso sim paga-se muito caro, a violação das regras do jogo nestes dois cientistas aconteceu depois. É que, convencidos que tinham feito uma descoberta extraordinária, decidiram ultrapassar, ou melhor, curto-circuitar, o processo habitual de validação e divulgação dos resultados científicos e contactaram diretamente os mídia antes de ter submetido os seus resultados à publicação e avaliação pelos seus colegas. E isto foi imperdoável e estes dois cientistas foram literalmente corridos para fora do ambiente científico sem, digamos, praticamente nenhuma misericórdia. Um dos curiosos paradoxos da atividade científica reside no facto de que, embora a evidência com que trabalha, os dados em si, digamos, sejam de tipo muito específico, habitualmente quantitativos, numéricos, mensuráveis, e os processos de que os cientistas usam sejam do tipo demonstrativo, a dinâmica habitual da ciência está muito, muito longe de ser aquela que é veiculada pela imagem estereotipada de um laboratório ascético, povoado por seres pálidos, de óculos grossos e batas brancas. Na verdade, a dinâmica da ciência é surpreendentemente vital e animada. Aqui vale a pena trazer, digamos, à lembrança a situação atual que vivemos neste pós-pandemia e recordar a pandemia Covid que tivemos. E esta reflexão é de resto estimulada pelo cartaz da nossa conferência, onde há uma alusão expressa, digamos, ao coronavírus e aos anos da pandemia. Para uma pessoa interessada em compreender o fenómeno da ciência, como é o meu caso, os 2 anos de pandemia, 2020 e 2021 essencialmente, foram anos fascinantes.
foram trágicos e dramáticos, sem dúvida, e antes de qualquer outra classificação, ninguém é indiferente ao imenso sofrimento de mortes, doenças, separações que ocorreram nesses anos. Mas, por outro lado, dito isso, também foram fascinantes como um acontecimento histórico que merece ser observado e ponderado com toda a atenção. Nos anos da pandemia, a ciência ficou exposta diante de todos, em toda a sua promessa e toda a sua limitação. Como em nenhum outro momento histórico de que eu me recordo, os cientistas foram literalmente obrigados a vir até à praça pública e explicar-se. O espaço público foi literalmente invadido por especialistas científicos das mais variadas disciplinas que nos apresentaram o que tinham de melhor para mostrar. Epidemiologistas, médicos, matemáticos, biólogos, químicos, etc. Nós vimos estatísticas, modelos, explicações, imagens de microscópio, vimos animações do comportamento do vírus, vimos visitas aos maiores laboratórios do mundo, vimos teorias, interpretações, projeções, ideias. Vimos também entre os cientistas o que o público não sabia e parece-me a mim nem sequer imaginava: hesitações, prognósticos errados, modelos deficientes, avanços e recuos, mudanças de opinião, suspensões de juízo, a revelação dos limites, admissões de erro. Apareceram a cientistas a contradizer-se, descobriu-se que alguns estudos estavam errados, vimos com frequência a mudança de opiniões. Que daquele aparente caos estava a surgir algo muito concreto não oferecia a mais pequena dúvida. Da espantosa cacofonia de 1001 cientistas dizendo o oposto uns dos outros, contradizendo-se. Elencar o que é que nós vimos nesta confusão enorme, o que é que apareceu? O aparecimento de tratamentos médicos muito mais eficazes. 2, de antivíricos muito mais eficientes. 3, de protocolos de detecção muito melhores. 4, de testes cada vez mais eficientes, mais baratos. E para culminar, 5, um conjunto de vacinas diferentes, explorando procedimentos alternativos. Ao mesmo tempo, o conhecimento da microbiologia do vírus, da bioquímica associada à doença, da dinâmica populacional da pandemia, deu saltos absolutamente extraordinários, não é? O fenómeno curioso foi que o público não ligou estas conquistas científicas surpreendentes ao quase total caos em que foram conseguidas. O público não percebeu que as conquistas vinham precisamente dessa cacofonia e que resultados científicos de primeira grandeza tinham nascido da interação e das contínuas discussões e do contacto entre pessoas com pontos de vista diferentes, por vezes radicalmente antagónicos. Mesmo quando exposta diante dos olhos de todos, sem nenhum véu, sem nenhuma barreira, o público não percebeu a dinâmica da ciência. Aliás, acho que foi ainda mais grave. Parece-me seguro dizer-se que a população em geral ficou admirada e até chocada com a incerteza e o desconhecimento com que os cientistas trabalham. Muitas pessoas ficaram verdadeiramente surpreendidas. Por alguma razão, a exibição pública da vitalidade da ciência, do seu permanente esforço por compreender uma natureza que é espantosamente rica e complexa, que em cada momento, natureza que em cada momento, ao mesmo tempo, se mostra compreensível, mas também impossível de capturar completamente, a exposição disto criou uma enorme comoção nas sociedades, como todos nos lembramos. Eu acho que devemos ser francos. As sociedades não gostaram do que viram. Não gostaram de ver a habitual, permanente e profunda diferença de opiniões em que os cientistas vivem normalmente. Aliás, no estado marcadamente moralista em que vivemos, a diferença de opinião foi logo explicada, porque só hoje é assim compreendida, como resultando de uma falência ético-moral, às vezes de uma desonestidade. E assim vimos cientistas habituados a conviver e a discutir com colegas com opiniões diferentes, com colegas que questionam, sejam os resultados finais, sejam os axiomas iniciais das suas investigações, agora serem acusados de todo o tipo de desonestidades. Uns acusados de estarem ao serviço das farmacêuticas por sugerirem mais doses, outros de serem obscurantistas fanáticos por levantarem dúvidas acerca da eficácia dos programas de vacinação. Mas o ponto em que gostaria de insistir é que o público não acreditou e não quis que a ciência fosse assim. E que o extraordinário progresso científico conseguido, e não compreendeu que o extraordinário progresso científico conseguido nestes 2 anos fosse um resultado disso mesmo.
Várias razões podem ser aduzidas para explicar este surpreendente comportamento, mas menciono apenas uma, talvez a mais importante, para ir diretamente ao ponto desta nossa conferência. Em minha opinião, este estranho comportamento é um derivado, possivelmente inconsciente e certamente não intencional, daquilo a que poderíamos chamar uma mentalidade tecnológica e que se tornou num dos traços mais característicos das sociedades modernas e que não tem nada a ver com a ciência. E não sou, obviamente, o primeiro a fazer este diagnóstico. Imersos em tecnologia, vivemos hoje, de facto, tecnologicamente. O problema da tecnologia não são, obviamente, os gadgets e os aparelhos que fornece, nem as possibilidades práticas que abre à vida cotidiana. O problema é que estimula uma hierarquização dos factos da vida e dos interesses da vida em função exclusiva da sua utilidade. Promove um interesse intelectual e até estético pelo funcional. Acima de tudo, a tecnologia impõe uma visão dicotómica da vida, certo, errado, funciona, não funciona, on, off, serve, não serve. Isto é, uma redução drástica das possibilidades da vida e das possibilidades da razão para compreender a vida. A tecnologia não tolera a hesitação, a ambivalência, a multiplicidade de perspectivas, o confronto de posições. O problema da tecnologia não é só que reduz tudo à utilidade, mas ainda mais grave, que essa utilidade admite apenas uma lógica binária. Foi o quase total domínio desta concepção que tanto perturbou o público e as sociedades quando viram que a ciência e os cientistas não são assim. E que transformou a discussão pública do problema do coronavírus num espaço, às vezes, horrível, de virtuosos contra desonestos. E fez também o que sucedeu, que os cientistas começassem rapidamente, tanto quanto possível, a retirar-se da exposição pública. E de facto as ciências não são assim. E por muito paradoxal que possa parecer, poucas disciplinas têm sofrido tanto com a mentalidade tecnológica como a ciência. O que estou a tentar dizer é que a abundância da realidade é de uma tal imponência que a variedade, a intrincadíssima complexidade, a vitalidade da natureza e da vida, para fazer um pleonasmo, é de uma tal majestade que todo o esforço científico, possivelmente o maior empreendimento intelectual a que a humanidade alguma vez se acometeu, é de uma dificuldade, de uma permanente tensão que não cabe, não pode, não aceita ser reprimido num esquematismo tecnológico de certo e errado, de teorias que funcionam e outras que não funcionam. A aquisição dessa certeza sobre o mundo de que a ciência é capaz é conseguida através de um processo complexíssimo e cheio de circunvoluções que não tem nada a ver com o esquematismo de uma prova silológica ou o funcionamento do mecanismo. Mas o que é que as humanidades têm a ver com isto? Precisamente porque as humanidades, ainda mais do que a ciência, representam a afirmação mais imponente e determinada da absoluta e radical falência de uma mentalidade tecnológica como possibilidade de compreensão do mundo e como proposta para a vida. As humanidades, a filosofia, a história, a literatura, as artes, levantam-se contra tudo isto. As humanidades são sempre excessivas, no sentido de que não são úteis nem produtivas, são um exagero, um luxo, uma abundância. A arte não é razoável, a literatura não é razoável. Para a mentalidade tecnológica, polarizada, moralista, dicotómica, do certo e errado, produtivo não produtivo, sustentável não sustentável, as humanidades são incompreensíveis e suspeitas. No sentido mais radical, são inúteis e, por isso, não merecem a nossa atenção. Só uma pessoa muito superficial julga que a literatura, por exemplo, a literatura e as artes são, ou devem ser, transgressoras com os costumes de uma época, a ordem social ou as hierarquias burguesas. A filosofia e as artes, a literatura, são transgressoras a níveis muitíssimo mais profundos e muito mais influentes. São transgressoras com a ideia de que a vida possa ter uma descrição dicotómica, utilitária, funcional ou tecnológica. As humanidades e as artes falam sempre do excesso da realidade. As humanidades não propõem ficções sobre a vida. Acerca da vida, da literatura, acerca da vida, a literatura, a filosofia e as artes
nos 2 anos passados, nunca nos disseram que vai ficar tudo bem. Simplesmente porque não sabemos e não sabíamos se vai ficar mesmo tudo bem. À medida que a mentalidade tecnológica se tornou na mentalidade moderna, à medida que este on-off, certo e errado, se impôs como critério da vida, as humanidades e as artes tornaram-se cada vez mais indispensáveis e cada vez mais proféticas. Por isso, neste ponto essencial, gostaria de sublinhar uma clara convergência entre ciências e humanidades, que apesar de os seus métodos, objetos e processos serem tão diferentes, e que diferentes são, têm em comum esta rejeição pelo modo tecnológico de pensar as coisas e viver a vida. Este, digamos, é o meu primeiro ponto. Tenho um segundo ponto. Gostaria de fazer uma clarificação acerca do que disse atrás. Não estou a insinuar, com esta descrição que fiz da ciência e do modo como a ciência funcionou e que ficou tão clara durante a crise pandémica, não estou a insinuar uma espécie de relativismo ou até um ceticismo essencial na ciência. Pelo contrário, afirmo muito claramente que a ciência é capaz de uma certa certeza sobre os factos da natureza. E esta frase deixa-me à vontade, a clarificação precisa do que é esta certa certeza levava-nos muito longe. Mas basta isto. A ciência é capaz de uma certa certeza sobre os factos da natureza. Também não me passa pela cabeça achar que a ciência é um empreendimento apenas discursivo, ou que não existe uma realidade externa. Nada disto poderia estar mais longe da minha posição. Mas com isto, ao falar sobre a possibilidade da ciência transportar consigo uma certa verdade sobre o mundo, tocamos num segundo ponto de convergência com as humanidades, de que também gostaria agora de falar. E para fazer isso, trago à nossa lembrança um facto muito recente, passado no dia 9 de outubro, com o falecimento do filósofo e sociólogo da ciência, muito famoso, francês, Bruno Latour. Latour, um recipiente do prémio Holberg em 2013, uma espécie de Nobel das Humanidades, foi um dos mais destacados proponentes do que se chama Actor Network Theory, uma abordagem à história e à sociologia da ciência que procura descrever situações históricas tomando em pé de igualdade agentes humanos e não humanos, como os objetos, as instituições, etc. Com muitas abordagens semelhantes, que a partir dos anos 70 se tornaram muito influentes, Latour acentuava a dimensão social e discursiva da ciência. Para ele, como para muitas correntes das últimas décadas, a ciência seria sobretudo um processo que resultava da negociação social entre os cientistas, dos acordos que se estabeleciam entre as comunidades de cientistas. Verdade, entre aspas, e conhecimento, entre aspas, são nesta ótica apenas o resultado de sistemas sociais, políticos e doutrinais. E, portanto, são contextuais e construídos. Estas ideias sobre a ciência e as comunidades cientistas apareceram numa altura em que outros intelectuais famosos, como Derrida, Baudrillard, Deleuze ou Foucault, já tinham levado a cabo desconstruções comparáveis na literatura, na linguística, na sociologia, etc., propondo o que não pode senão descrever-se como uma quase reavaliação total do sistema de valores do Ocidente. Latour cingia-se à ciência, mas ao fazê-lo, isto é, submeter a ciência a este escrutínio, tocava num aspecto de especial relevância das sociedades atuais, isto é, naquilo que podemos chamar a autoridade da ciência. Numa famosa entrevista que deu ao New York Times em outubro de 2018, uns anos antes de morrer, não é? O articulista recordava que he spent decades deconstructing the authority of scientists. Ele gastou décadas desconstruindo a autoridade dos cientistas. Por autoridade dos cientistas aqui, ou da ciência, está-se a entender a possibilidade de fazer truth claims, julgamentos, ou seja, julgamentos com um grau de verdade, não é? A entrevista depois continuava, eu tenho aqui um passo grande, levei só um bocadinho, descrevendo muito bem o que Latour tinha feito. His early work, it was true, had done more than that of any other living thinker to unsettle the traditional understanding of how we acquire knowledge of what's real. E, portanto, Latour faz uma grande reanálise do que é que são propriamente factos científicos, etc. Vou passar um pouco adiante. Embora com especificidades que lhe são próprias, as ideias de Latour são exemplificações de correntes intelectuais mais gerais que se tornaram dominantes na reflexão sobre a ciência e a técnica. As origens deste movimento são muito antigas, podem talvez radicar-se nos anos 30 do século XX,
sobretudo no aparecimento de um livro de um homem chamado Ludwig Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, portanto, a gênese e desenvolvimento de um facto científico, de 1935. Fleck, um médico, defendia que não existem observações científicas puras e diretas. O observador está sempre grandemente influenciado pela época e pelo contorno social em que se encontra, por aquilo a que ele chama o Denkstil, o estilo de pensamento. Ou seja, na discussão das condições do ato de observar, que é o tema clássico da epistemologia, Fleck não assinalava apenas as condições subjetivas do observador, como a epistemologia tradicional faz, mas sublinhava em vez disso a importância das condições sociais e das convicções partilhadas socialmente. Por isso, os factos científicos não habitam propriamente uma realidade externa, mas são construídos por ação deste Denkstil social, deste entorno social. A obra de Ludwig Fleck nos anos 30 passou quase desperdida na sua altura, mas não foi totalmente, porque no início dos anos 60 houve uma pessoa que ele leu com muita atenção, e a pessoa que ele leu com muita atenção chamava-se Thomas Kuhn, e foi muito influenciado por Fleck no seu famosíssimo The Structure of Scientific Revolutions. A partir dos anos 70, intelectuais de toda a estirpe exploraram todas estas vias de análise que agora se abriam. A popularidade destas ideias foi excepcional, dominaram o mundo académico e tornaram-se no mainstream interpretativo da história e da sociologia da ciência e levaram à fundação de novas áreas, como o Science and Technology Studies, etc. Mas, como é natural, nem todos estiveram de acordo com estes desenvolvimentos. Os cientistas, em especial, viram-nos com suspeita e, em alguns casos, mesmo com repulsa. Vou fazer aqui um pequeno desvio, espero não me estar a atrasar, vou acelerar um bocadinho. É preciso perceber que as reflexões dos filósofos da ciência, desde as primeiras décadas do século XX, quer as do Circo de Viena, as do positivismo lógico, quer posteriores, como as de Karl Popper, deve dizer-se que nunca cativaram muito a atenção dos cientistas. Porque os cientistas sempre acharam que o estudo lógico das teorias científicas, uma abordagem com grandes méritos, esse estudo não captava aspectos essenciais da atividade de investigação. O processo de descoberta científica é muito mais confuso e muito menos delimitado metodologicamente do que essas abordagens pareciam indicar. Como depois, enfim, um pensador muito peculiar, mas que vale sempre a pena ler, Paul Feyerabend vem a assinalar, no seu habitual modo controverso, em ciência, para resolver um problema vale tudo. Por isso, num primeiro momento, as novas ideias que a partir dos anos 60 e 70 sublinhavam a dimensão social do fazer científico foram reconhecidas porque captavam aspectos da vida das comunidades científicas que os próprios cientistas conheciam muito bem e que reconheciam como válidas. Embora muitos cientistas tenham concordado que as indicações sobre a dimensão social da ciência traziam elementos novos e de grande importância para a compreensão do que é realmente e efetivamente a atividade científica, e embora muitos tenham reconhecido que o estabelecimento de teorias científicas é um processo muito complexo, que inclui também etapas de negociação social e a adoção de consensos na comunidade, e embora muitos tenham aceito que a noção de facto científico é também muito complexa, não correspondente simplesmente à mera observação mais ou menos passiva de coisas que já lá estão ali fora. Mesmo assim, a esmagadora maioria dos cientistas não aceitaram e não gostaram das descrições da natureza do agir científico que estas correntes propunham e que, entretanto, se tinham tornado hegemónicas. Não? Como sabem, nas décadas 90, estas diferentes posições cresceram de tom e desceram até à praça pública, envolvendo-se em muitos debates, por vezes muito acesos, que ficaram conhecidos como as Science Wars. Os construtivistas sociais, como Latour, explicavam que era a própria investigação científica que criava os factos da ciência e que a ciência era um acordo entre os membros de determinadas comunidades. Alguns acrescentavam ainda, seguindo Foucault, que a ideia de natureza era simplesmente uma designação opressiva e que devia ser culturalmente redesenhada. Os cientistas, ou mais genericamente, os que aceitavam alguma forma de realismo, digamos assim, criticavam estas posições. Já que, de acordo com estas leis, com estas correntes, as leis da física não passam de convenções sociais, alguns cientistas, foi o caso de Alan Sokal, com evidente simplismo, mas com alguma eficácia argumentativa, convidavam Latour e outros construtivistas sociais a saltar da janela dos seus apartamentos, no caso de Latour, no 21º andar. Mas bem mais do que criticar,
eles faziam uma outra observação, os cientistas. Eles alertavam que a aceitação destas ideias, que diluíam completamente a capacidade da ciência produzir juízos com uma certa verdade e, portanto, a autoridade científica, eles alertavam que aceitar isso se abria uma verdadeira caixa de Pandora. Se o conhecimento científico é produzido socialmente, qual é a sua verdadeira reclamação de nos informar sobre a realidade? Se é o resultado de acordos internos de uma comunidade científica, qual é a sua verdadeira fonte de autoridade? Em que medida é que a ciência difere de quaisquer outras formas de conhecimentos também articulados socialmente? Se as coisas são assim, diziam estes cientistas mais ou menos realistas, qual é o problema e quais são as objeções às formas de anticiência que são várias nas sociedades de hoje? Embora as correntes de construtivismo social se tenham tornado dominantes em alguns setores da sociedade, tiveram um enorme peso e têm nas universidades, a passagem do tempo haveria de mostrar que as previsões mais sombrias dos realistas e dos cientistas, digamos assim, tinham muita razão. Infelizmente, parece quase impossível não reconhecer que o construtivismo social funcionou como um prelúdio a esta época de pós-verdade em que se diz que as sociedades hoje estão a viver. Na entrevista ao New York Times de 2018, Bruno Latour, candidamente, mas também dramaticamente, 3 décadas depois, veio reconhecer que estava enganado. E fez uma revelação surpreendente. Disse, I think we were so happy to develop all this critique because we were so sure of the authority of science. Isto é, segundo ele, Latour e os seus companheiros intelectuais estavam tão envolvidos e alegres em desconstruir criticamente a fundamentação epistemológica da ciência, porque, diz ele, não tinham de facto dúvidas acerca da autoridade da ciência. Autoridade aqui no sentido de produzir conteúdos verdadeiros. E Latour continuou, and that authority of science would be shared because there was a common world. Even this notion of a common world we didn't have to articulate because obvious. Esta confissão cândida é surpreendente vinda de quem vem. Um dos mais influentes e penetrantes e inteligentes proponentes de uma visão construtivista da ciência vem agora dizer que podia fazer um trabalho de desconstrução da autoridade científica porque quem o fazia possuía anteriormente uma convicção plena nessa autoridade. Ou seja, na possibilidade da ciência produzir um discurso objetivo sobre a realidade. Mas agora, dizia Latour, eu vou rejeitar isto tudo, vou abandonar isto tudo, porque agora tudo mudou. E o que é que mudou? O que mudou foi a preocupação com os problemas climáticos. E Latour deu-se obviamente conta que a ciência constituída ao modo que ele a queria não tinha qualquer hipótese de se erigir em forma para combater as ameaças climáticas. Porque haveremos de nós querer no aumento do CO2 se isto é um facto negociado socialmente. Porque havemos de querer no efeito de estufa se isto é um facto criado pelas comunidades de sociedade. Este mal estava feito e estava diante de nós. Totalmente fragilizada, demorou um tempo enorme aos cientistas a avançarem. Agora que as incursões do construtivismo social estão diante de todos nós, podemos avaliar um pouco os estragos. Concepções completamente anti-científicas têm um acolhimento pacífico na sociedade. A opinião de especialistas e profissionais é tratada no mesmo pé que a de amadores ou de jornalistas. A ideia de que se pode moldar a realidade a bel prazer, a noção de que natureza não designa nada objetivo, mas meramente aquilo que no momento a tradição, os poderes instituídos, a cultura dominante estipulam e que, portanto, em cada momento é possível redefinir todo o natural. Tudo isto hoje está por lado e tudo isto nos desequipou enquanto comunidades de construir respostas científicas credíveis a problemas gravíssimos que temos por diante. Ora, precisamente para voltar às humanidades e terminar, já devem estar fartos de me ouvir, há aqui um evidente ponto de contacto com as humanidades. A reclamação profunda da literatura, das artes, do cinema, da filosofia, foi a de que cada uma destes campos, a seu modo e de maneiras certamente muitíssimo diversas,
eram capazes de dizer uma certa verdade acerca das coisas, uma certa verdade acerca do humano, uma certa verdade acerca das sociedades. Obviamente que não uma verdade científica, mas a arte não é decoração, o cinema não é mero divertimento, a literatura não é só para descansar e distrair, e a filosofia não é um mero jogo inteligente de salão. Foi sempre a crença nesta possibilidade de dizer uma certa verdade acerca das coisas, que a filosofia sempre afirmou, foi o que lhe conferiu a gravitas às humanidades. E todo o risco para as humanidades está, tal como sucedeu com as ciências, na diluição desta reclamação. No momento em que as humanidades prescindem de pretender uma certa verdade sobre as coisas, tornam-se completamente secundárias. E vimos os efeitos no caso da ciência. E estamos ainda a sofrer os efeitos no caso da ciência. Termino. A expressão da abundância do mundo e da vida, uma abundância que não é possível captar pela mentalidade tecnológica. E a possibilidade de dizer uma certa verdade acerca das coisas e dos homens são os dois pontos onde ciências e humanidades, com metodologias e com objetos tão radicalmente, se tocam e nos podem ainda hoje ajudar a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Henrique Leitão, por esta extraordinária reflexão e conferência que nos traz, e eu passaria de imediato a palavra ao professor José Manuel Mendes. E depois teremos um tempo de discussão e de debate para quem quiser intervir. Professor José Manuel Mendes tem a palavra. Eu quero dizer com clareza que ouvi com verdadeiro fascínio e inteiro acordo a conferência do professor Henrique Leitão. O fascínio existe a partir não apenas da eloquência, mas, sobretudo, da estrutura da análise, do desenvolvimento da expressão em torno dos problemas suscitados, da desenvoltura da oralidade. O acordo é, no essencial, pleno, ou seja, estamos perante um cientista que faz história, que tem dedicado uma parte relevante de todo o seu trabalho à história da ciência, e que tem uma compreensão antidicotomística do que representa o campo das ciências e do que representa o campo das humanidades. A este respeito, paira, muitas vezes, um discurso que eu gostaria de não qualificar com excesso, mas que releva de uma profunda ignorância e que nos tende a fazer crer que estamos perante campos opostos e em combate. Estamos no domínio do confrontacional. A ciência é a ciência, as humanidades são uma coisa ou outra, que para os que defendem a ciência nesta perspectiva se torna irrelevante ou às vezes distrativa, enquanto aqueles que praticam as humanidades de uma forma que ignora por completo o desenvolvimento científico, aquilo que se passa nas ciências é res inter alia, isto é, alguma coisa que está muito para além do que lhes possa respeitar. Ora, nós estamos a verificar que tudo isto é errado. O professor Henrique Leitão demonstrou-o de uma forma inequívoca e, a meu ver, perfeita. Ou seja, se me é permitido, eu recordo-me de muito adolescente me interrogar sobre se 2 mais 2 teriam que ser fatalmente e para sempre 4. Havia qualquer coisa de provocatório nisto. Era a altura em que eu lia Baudelaire e julgava que o Baudelaire me traria um conhecimento do mundo muito mais amplo do que o estudo da física
das leis de Newton, que chegariam mais tarde no ensino secundário e apenas muito pela rama, e em que a matemática me era desaprazível. O tempo veio com muita segurança, e desde muito cedo, nisso ainda bem, ensinar-me, como terá ensinado milhares e milhares de pessoas, que tudo isto é um erro verdadeiramente grave. É por isso que eu não tenho grande apreço pelo livro do Alan Sokal, por muitas coisas certas que lá estejam. Por exemplo, o confronto que ele estabelece com o Jacques Derrida, um filósofo que é muito caro, é, a muitos níveis, falseado, porque instrumentalizado em função daquilo que ele não prova, sendo, no entanto, alguém que advém do mundo onde o princípio da prova é fundamental. Acresce que, não obstante, é preciso lê-lo, como é preciso ler todos aqueles que, de uma forma mais direta ou menos direta, assumem neste contexto atitudes que levam, de facto, a uma antagonização sem sentido nenhum. O que tem a ver com a pandemia e que o professor Henrique Leitão analisou com uma graciosidade, esta palavra é exatamente o que eu quero dizer. Se quiserem, substitua por uma outra, talvez um tanto mais erudita, com uma gracilidade incomum, vem chamar a nossa atenção para a circunstância de que aquela aparente cacofonia, aquele desacerto entre posições que era assumido por cientistas na praça pública, sujeitos a um escrutínio da comunidade científica, mas, sobretudo, sujeitos ao escrutínio dos medíocres, dos desconhecedores, e são esses que ditam a lei nas redes sociais, é algo que nos deve deixar muito atentos. Em primeiro lugar, à natureza da ciência e do que nela é metodologicamente próprio. Em segundo lugar, ao modo como nós vamos avançando de uma forma tão segura quanto aquela que conseguirmos, na certeza de que seremos postos em causa. No tempo das nossas vidas e nas nossas convicções, como aconteceu com Bruno Latour, que eu muito gostei de ver lembrado, porque é um filósofo altamente perturbador, direi, é imprescindível mesmo quando discordamos dele. Eu também discordo muito do Michel Onfray e leio exatamente por se me tornar indispensável para a formação dos meus próprios juízos, e isso vai de par com aquele que é o trabalho dos escritores. Saíram inúmeros livros a propósito da pandemia e, de facto, há uma frase que eu não posso deixar de sublinhar, preferida pelo professor Henrique Leitão, que não está nesses livros, com exceção daqueles que verdadeiramente se caracterizam por ser menores a todos os níveis. É, isto vai correr tudo bem. O que verdadeiramente importa nos melhores livros, penso, por exemplo, no do Gonçalo M. Tavares, mas penso também no de outros autores que são menos conhecidos e que escreveram crónicas notáveis, algumas delas nascidas nas redes sociais para depois acabarem no papel, como o livro da Isabel Cristina Mateus, que se tornaram impactivos por revelarem aquela parte abscôndita do ser humano diante do que súbito ocorre, tudo dilapida, quase a esperança. Ou tudo deixa calcinado quando é tempo de agir, e não apenas de derramar lágrimas perante o que surge como verdadeiramente disfórico. Ora bem, mas isto já tinha acontecido. O muito belo livro do Daniel Defoe, estou a falar do conhecido Journal of the Plague Year, já nos tinha dito imensas coisas, como muitos outros atrás na história, pequenas passagens aqui ou além de grandes autores, para já não ter que falar no Dante e para não ir agora consumir-vos com algumas derivações por aí, davam-nos conhecimento disso. E o que é isso? É o homem, na sua relação com a natureza,
na sua plenitude, que só pode ser entendida como uma conjugação permanente do que é jubiloso com o que é tormentório, nós estamos permanentemente a vencer cabos tormentórios. Nós estamos permanentemente a fazê-lo porque em nós a esperança é uma luz acesa. Porque em nós aquilo que realizamos é do domínio do criativo, não do que imediatamente se sepulta na indiferença. E por isso mesmo é que, a propósito do quadro concreto da pandemia, nós podemos ver qual foi a resposta da ciência e qual foi a resposta das humanidades. Eu falei da literatura, poderíamos falar do cinema, podemos falar do teatro, já estão a surgir inúmeras peças, mas podemos falar ainda no interior da ciência, nessa figura extraordinária que é Rudolf Virchow, provavelmente o criador da saúde pública na área da medicina, e das tempestades que teve que enfrentar no seu tempo para adotar medidas sociais de combate a algo que surge e que dizima multidões. Qual é o primado que importa sublinhar? É o da defesa do homem em todas as frentes contra as adversidades. Mas quando falo em adversidades, não gostaria, como o professor Henrique Leitão não gostará de certeza, de entender que a construção científica ou a construção historiográfica ou a invenção de um romance são uma luta contra as adversidades. Pode ser uma luta contra as nossas limitações e contra aquilo que em nós é mais adormecido. O que são desafios decisivos. São propósitos que devem ser realizados com as metodologias próprias. No caso da escrita de um romance, não tem nada de semelhante com aquilo que é o trabalho científico, com o que era o Nónio de Pedro Nunes, ou com aquilo que veio sendo feito pelos tempos adiante, incluindo, para só falar de portugueses, Ribeiro Sanches, ou mais próximo de nós, Ricardo Jorge, uma figura inteiramente a descobrir. Conhecemos o nome por causa do Instituto, mas Ricardo Jorge é uma personalidade a descobrir plenamente. E permitam-me uma incursão muito curta, pela proximidade, pela simbiose, e às vezes apetece-me dizer provocatoriamente osmose, entre as ciências mais exatas e a poesia, a escrita. Então nós não temos um Jorge de Sena. Então nós não temos um António Gedeano. Então nós não temos um Bento Caraça. Então nós não temos nos dias de hoje autores que são simultaneamente cientistas e mesmo cientistas em zonas de grande densidade de trabalho e de investigação, e poetas, e não são poetas de circunstância marginais, são poetas nucleares da literatura portuguesa, do mesmo modo que podemos encontrar, e encontramos, cientistas, no sentido mais estrito da palavra, se quisermos adotar esta confinação, inteiramente devotados ao conhecimento do que é a literatura, do que é a arte, do que é a filosofia, do que é o pensamento aí, desse plano, com tudo o que isso implica. Portanto, esta comunicação do professor Henrique Leitão coloca-nos a todos um sentido de alta responsabilidade, que é aquele que não pode confundir-se com o achismo, que pode entender-se como um fenómeno social até com alguma tolerância, que não pode confundir-se com os tribunais de opinião pública e que tem que ter a consciência de que os grandes acontecimentos da humanidade muitas vezes nascem de verdadeiros battlefields e outras vezes nascem daqueles verdadeiros battlefields que existem no interior de nós próprios quando estamos a produzir uma obra como um romance. Apetecer-me-ia contar a história do Ana Karenina,
e de tudo o que ele envolveu até ser o que foi, ou qualquer outra, para que pudéssemos juntar bem o que tudo isto representa. O professor Henrique Leitão teve o extraordinário cuidado de dizer a palavra certa em relação àquilo que é a posição de Bruno Latour a partir de um determinado momento, quando altera as suas posições em público e fala dos estragos do construtivismo. Bom, há os estragos do construtivismo, há os estragos de todas as outras posições, ou quase todas. O Michel Foucault, desse ponto de vista, é uma figura verdadeiramente relevante, porque é criticado duramente por muitos cientistas e é duramente criticado por muitos teóricos da literatura e por muitos estudiosos do campo das humanidades. Problematizador, criador de ideias próprias, sujeitas, evidentemente, à nossa apreciação e, eventualmente, mesmo ao nosso desacordo, claro que sim. Mas vão dizer-me, se me disserem um, fico muito feliz, se existe algum que eu não tenha sido ou que não esteja disponível para o ser. Eu diria que não estar disponível para o ser é desde logo uma atitude anticientífica e anti-humanista, se considerarmos as humanidades tal como eu as entendo. Desde muito jovem, e vou concluir, porque a palavra é do professor Henrique Leitão, não é minha, eu tive apenas o grande prazer, o fascínio de o ouvir, uma pequena provocação. Eu entendi sempre que, de certa maneira, a gramática que trabalha a palavra é a matemática dos humanistas, daqueles que praticam as humanidades. Entendam-me, por favor, é uma provocação. Exatamente para fazer sentir que de facto não se responde a um problema matemático de grande relevância com um verso do Baudelaire, por muito belo que ele seja, ou de qualquer um dos poetas que mais prezamos. Porquê? Porque um e outro se complementam se nós tivermos, evidentemente, a visão segundo a qual o que é humano nos pertence e o que é humano é questionador, responsabilizante e, ao mesmo tempo, suscetível de nos inundar na esperança com o qual ainda é possível, nestes dias aziagos e muito obscuros, olhar o futuro. Muito obrigado, professor Henrique Leitão. Muito obrigada, professor Henrique Leitão e professor José Manuel Mendes, por esta partilha tão importante sobre um assunto que é de todos nós e para todos nós particularmente importante nestes tempos que vivemos. Antes de dar a palavra, de abrir o período de debate, eu dava a palavra ao professor José Luís Cardoso, que já vi que já pôde juntar-se a nós. Professor José Luís Cardoso, está-me a ouvir? Imagino que sim, portanto... Estou, sim. Tem a palavra, professor José Luís Cardoso. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu queria aproveitar para felicitar o Henrique Leitão pela fantástica conferência que acaba de proferir e também o confrade José Manuel Mendes pelos comentários muito oportunos que de alguma forma justificaram plenamente o interesse da conferência e também a escolha do comentador, que muito apreciei ouvir. Mas as razões que me trouxeram aqui, eu peço desculpa de não ter estado nos minutos iniciais, era essa a minha intenção, mas devido a um outro colóquio em que estava na Biblioteca Nacional não me foi possível. A razão que me traz aqui é apresentar a todos, e em particular à professora Maria Salomé Paes, presidente do Instituto de Altos Estudos, um pedido de desculpa pelo adiamento da sessão que estava prevista para a semana passada, e que lamentavelmente, por razões técnicas, é sempre esta a razão que nós às vezes invocamos, razões técnicas, não foi possível realizar. Não interessa agora apurar essas razões ou as responsabilidades. As responsabilidades são do Presidente da Academia, e era isso que eu aqui vinha fazer, um pedido de desculpas e assumir a responsabilidade pelo erro, que não permitiu, possivelmente, que alguns tivessem assistido à conferência brilhante que hoje foi feita, mas talvez tenha permitido que outros o pudessem fazer hoje aqui. Esta assunção de desculpas e de responsabilidade não significa que eu vá pedir a minha demissão de Presidente da Academia das Ciências.
porque se eu fizesse eu não teria a oportunidade de continuar a poder regozijar-me com o êxito das iniciativas do Instituto de Altos Estudos, bem coordenados por Maria Salomé Paes, e de poder assistir a conferências como esta que aqui foram proferidas. Portanto, queria só renovar as desculpas e desejar uma continuação de um excelente debate a partir de agora. Muito obrigado uma vez mais. Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a todos os que quiserem intervir para levantar a mão aí nas reações para que possamos conduzir bem este debate que seguramente vai acontecer e muito vivo. De maneira que quem quiser intervir, por favor, levante a mão aqui no íconezinho que tem lá e que diz reações. Ana Cunha, se faz favor. Tem a palavra. Está-se a ouvir mal, não é? bem, mas pronto, ouve-se. Tenho um problema com o microfone. Agradecer imenso, sei muitíssimo. E gostava só de saber se Latour, para além de vir assumir as suas culpas, se avançou com algumas soluções. Como é que ele poderia, de algum modo, contribuir ou os futuros seguidores dessa ideia reparar os estragos que fizeram tanto tempo. Tem uma repercussão tão grande, tão profunda e que está tão duradoura. Isso é irreparável. Muito obrigado pela pergunta. Vou só fazer um pequeno intervalo para agradecer também as palavras simpáticas e observações do professor José Manuel Mendes, sempre riquíssimas e que me levantaram imensos pontos para pensar mais tarde. Muito obrigado. Mas para ir diretamente à sua pergunta, o Latour é um grande pensador, portanto, tudo o que deixou escrito merece ser lido com a maior atenção e trouxe intuições muito interessantes, digamos, à compreensão e muito originais à compreensão da dinâmica das ciências. Por causa dos problemas climáticos, o Latour ficou preocupadíssimo com o facto de se ter fragilizado imenso a ciência, ele ser um dos responsáveis por isso, e isto ter desequipado a humanidade de um mecanismo que fosse socialmente muito mais aceite, não é? Porque, como eu expliquei, a caixa de Pandora estava aberta e agora era muito difícil credibilizar outra vez uma ciência que estava bastante fragilizada nas suas reclamações. Mas então escreveu um livro muito importante sobre questões sobre o clima e sobre a Terra, que é uma das obras mais importantes dele, dos últimos anos de vida, mas fez um conjunto de observações interessantíssimo. E eu gostava só de dizer uma que ele fez. Ele começou a ligar neste livro, e diz nesta entrevista, começou a ligar a possibilidade de dizer verdade à robustez de uma cultura toda. E eu acho que ele tem imensa razão. Ele diz facts sobre os factos. Facts remain robust. Os factos só ficam only when they are supported by a common culture, by institutions that can be trusted, by a more or less decent public life, by more or less reliable media, etc, etc. Ou seja, eu penso que ele toca aqui num ponto importantíssimo. Há qualquer coisa na estrutura da vida social que é uma espécie de uma pré-condição para a aceitação de factos e portanto, de afirmações de verdade sobre a realidade, para dizer assim. Ele nunca tinha trabalhado, nunca tinha dito isto desta maneira, mas diz, obviamente que por detrás da cabeça dele está os problemas climáticos e está o facto das sociedades, do ponto de vista dele, não estarem a reagir precisamente porque os factos, e aqui do ponto de vista dele, têm a ver com a ameaça climática, não é? Os factos deixaram de ser robustos e diz ele porque esta common culture, estas institutions, a decent public life, estes reliable media, tudo desapareceram e tudo parece ser necessário para o estabelecimento de factos que sejam ponderosos ao nível de mudar o que as pessoas pensam e fazem e dizem, não é? Eu acho isto muito, muito bem visto. Não é?
Muito obrigado. Estava a dizer que queria começar por felicitar vivamente os oradores desta sessão tão interessante, tão estimulante. A minha observação é muito banal. Do ponto de vista de filosofia, nós estamos confrontados sempre com o conceito de realidade. Ora, claro que a realidade científica, a realidade visada pela literatura, a literatura tem também um aspecto de realidade, a narratividade hoje que é tão discutida, e gostaria de perguntar se a realidade é só uma polifonia um pouco cacofónica, ou se a realidade da ação, do agir, do prácton, é diferente da realidade de observação pura, assim como a realidade de um texto filosófico, a realidade visada e construída por um texto filosófico será diferente de uma realidade de um discurso de natureza psicológica ou sociológica. No fim de contas, será que é possível visar uma espécie de unidade assintótica de realidade? Claro que a realidade é sempre apoiada por um conceito de verdade, mas é a verdade que, de certo modo, não vou dizer rebentou, mas se desmultiplicou, de tal modo que, no fim de contas, nunca sabemos e talvez nunca poderemos saber o que é a essência de toda a realidade. Eu diria, isso é contrário à teoria do saber absoluto de Hegel, que pensava por ter podido alcançar esta unidade de verdade e de realidade. Desculpem estas reflexões um pouco banais do ponto de vista do interesse das apresentações feitas aqui. Eu vou dizer uma coisa muito breve, porque talvez outras pessoas queiram intervir e certamente com muito mais conhecimento do que eu. O seu professor está-me a tentar puxar e atrair para um campo que eu não domino. E em que eu não sou competente para falar, e portanto, então tendo o seu professor aqui na sala, nesta sala virtual, não me atreveria a dizer. Portanto, a minha primeira coisa é, não lhe sei responder. A única observação que queria fazer, e também para matizar um bocadinho coisas que aqui disse, é que os desenvolvimentos de filosofia da ciência nos últimos 20, 30 anos, embora eu tenha sublinhado alguns aspectos críticos, tiveram uma grande vantagem, que foi que mostraram-nos a complexidade daquilo a que chamávamos a realidade científica e aquilo a que chamávamos factos científicos. Sobre isto, não há mais pequena dúvida. Havia uma descrição exageradamente simplista do que era um facto científico, como algo ali de acesso fácil, direto, etc. E isso hoje não é assim. E, portanto, isto foi um ganho, não é? E por isso, mesmo aquilo hoje a que chamamos realidade científica, é por detrás da cabeça estamos a pensar em algo muito mais complicado, e não estou a dizer do ponto de vista técnico ou científico, muito mais complicado na sua compreensão filosófica do que há 40 anos. Quanto ao mais, se estas realidades todas se encontram, se há uma coisa, não sei, mas gostaria muito de o ouvir a comentar sobre isto, ou se outra pessoa quer entrar na discussão. Pedro Ságua, se faz favor. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim, está. Gostei muito da exposição do professor Henrique Leitão e acho bastante bonito aquele conceito de uma certa verdade, não é? Me parece que é um escudo, digamos assim, em relação ao pensamento binário tecnológico ou um pensamento desconstruído de opinião sem fundamento, não é?
como é que, não é bem uma pergunta, é mais pensar alto, como é que de alguma forma se podia passar, nomeadamente para os jovens, é uma parte que me preocupa, visto que tenho um filho, este conceito elaborado, digamos, este conceito de uma certa verdade, que tem uma beleza quer nas ciências humanas, quer nas ciências exatas, para tentar combater, digamos, esta tendência que temos de ou ser binários ou ser opinativos sem fundamento. Não é? Dava um exemplo extremo. Não é? Penso que ninguém gosta especialmente do Putin, não é? A gente acha que o que está a passar na Rússia é terrível e na Ucrânia. Mas, de qualquer forma, temos escritores fantásticos russos que, de alguma forma, nos ensinam o que é a alma russa, não é? E que, se calhar, devemos discutir também isso, não é? Não é para desculpar o Putin por si, não é? Mas é tentar enquadrar a tal certa verdade, digamos que o romance, eu gosto muito de literatura, Dostoiévski, por exemplo, nos dá sobre a alma russa e como é que isso pode, de alguma forma, conseguimos olhar sem ser só com uma posição binária, ele é mau, o Ucrânia é bom, pronto, obviamente que temos de tomar algumas atitudes para apoiar a Ucrânia, mas como é que podemos, de alguma forma, tornar isto mais operacional no discurso público, digamos assim, no discurso para as pessoas. Obrigado. Toca num ponto absolutamente crítico, que eu disse ao princípio que não ia falar, mas não disse porque fosse de menor importância, ao contrário, que é de enorme importância, quer dizer, qual é a incidência educativa de tudo isto? No plano educativo, o que é que se tem que fazer? O que é que se tem que se fazer para garantir, por um lado, a grandeza e possibilidade de transporte de uma certa verdade sobre o mundo que a natureza tem, mas também que as humanidades têm. Como é que isto educativamente deve ser feito? Não é? É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Eu acho que ninguém sabe bem como deve ser feito. A professora Maria Salomé citou uma frase minha que é que eu tento fazer, digamos, enquanto professor. O meu trabalho enquanto professor tenta, desta maneira, retirar de cima das coisas as capas de rotina, de hábito e de distração que impedem o aluno de ver o real encanto das coisas. E isto pode ser com matemática, ou pode ser com um poema, ou pode ser com uma situação histórica. E, portanto, eu quando entro numa sala de aula, ou quando tenho que explicar a um aluno, o que eu tento é fazer isto, é retirar capas, camadas de uma ocultação que vem em última análise da distração e, enfim, do modo como vivemos a vida de hoje, na esperança de que a luminosidade própria das coisas seja suficientemente atrativa. Não é? Fala-me de Dostoiévski, quer dizer, se nós conseguirmos que um aluno comece a ler, ou um jovem comece a ler, temos a certeza que ele já não vai largar mais. Não é? O primeiro momento é que é difícil, e na matemática é a mesma coisa, nas ciências é a mesma coisa. Portanto, a minha esperança é esta, é sempre que voltamos outra vez à ideia de uma realidade, que me parece, e como o professor Renaud tão bem chamou a atenção, parece crítica, né, em toda esta história, e incrivelmente complicada, e eu não sou de maneira nenhuma competente para a tratar bem, mas tem sempre em última análise uma espécie de uma tentativa de exposição de uma realidade que está lá, e que na certeza de que ela é por ela própria suficientemente atraente. Não é? Peço desculpa, não consigo melhor que isto. Ora, eu não vejo mais nenhum pedido de intervenção. Eu penso que quer o professor Leitão, quer o professor José Manuel Mendes me repararam nos cumprimentos e nas felicitações que estão no chat. Dispenso-me de as ler, mas posso lê-las para que todos vejam na realidade como as apreciações que aqui estão. Uma delas, muito obrigada, professor Henrique Leitão, por esta comunicação, e um grande obrigada também ao professor José Manuel Mendes pelo seu importante contributo.
depois uma outra, isto é da PLG, e depois uma outra, a excelente conferência, excelentes comentários, o real encanto das coisas é tão importante. E mais ainda, muito bom, obrigada, professores. Portanto, eu com estes testemunhos que aqui foram postados, quero mais uma vez agradecer ao professor Henrique Leitão e ao professor José Manuel Mendes as reflexões que nos trouxeram, que nos ficam para nós próprios também continuarmos e, de facto, para podermos também ser veículos desta beleza da compreensão das humanidades e da ciência no seu verdadeiro sentido e no sentido em que se aplicam a cada um de nós e ao mundo em que estamos a viver. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu é que agradeço à Sra. Professora e a todos os organizadores e agradeço também a paciência da assistência, muito benévola e atenta. Muito obrigado. Muito obrigada a todos por terem estado hoje connosco aqui e teremos a nossa próxima conferência na quarta-feira às 6 horas. Peço-lhes que mais uma vez consultem a entrevista que vai ser publicada no Diário de Notícias, quer digitalmente, quer no Diário de Notícias, e que, se acharem por bem, estejam connosco e continuem a estar connosco neste ciclo ao encontro da sociedade. Mais uma vez, muito obrigada a todos e nunca é mal pedir outra vez desculpa pelo que aconteceu na semana passada.